Olá, meus amores, tudo bem? Prontos? Vamos lá? Vamos para mais uma dica de língua portuguesa. A língua de hoje tem a ver com os pronomes demonstrativos. Este, esse, aquele e suas flexões. Como os pronomes, eles retomam, né? Eles substituem, eles acompanham o substantivo, eles devem concordar com o substantivo a que se refere, tá? Por isso que os pronomes, eles são palavras variáveis que sofrem flexão de gênero e número, tá? Para concordar com o substantivo a que se refere. O pronome demonstrativo não é nada assim tão desesperador de se aprender, não é nada tão difícil como pode parecer. Você vai perceber que tem uma lógica muito simples, né? E a dica de hoje é exatamente para você observar essa lógica. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que preciso que vocês acompanhem as nossas aulas, deem um like, né? Interajam conosco, assistam às aulas que nós, professores da Central do Enem, organizamos para vocês com muito carinho, né? Não, talvez não com todas essas tecnologias e superproduções que muitas aulas por aí têm, mas da maneira que a gente pode, da maneira que a gente consegue, sempre com muito carinho, repito, sempre na intenção de orientá-los e transmitir informações, transmitir mensagens que sejam realmente diretas, objetivas, para te ajudar nessa caminhada rumo à prova, né, do Enem, que tecnicamente será em janeiro. Então vamos lá. O uso do pronome demonstrativo, este, esse, aquele, tem a ver com a posição do elemento, do ser, do substantivo, né, no espaço. E aí você vai perceber que, claro, quando você está conversando, você visualiza o objeto, você sabe onde o objeto está. Só que nós precisamos trabalhar o substantivo no contexto do texto escrito, né? Da palavra falada escrita, da construção frasal. E aí você precisa lembrar o seguinte, ó, que o pronome demonstrativo ele aponta um substantivo de cada vez. Ele é utilizado, na verdade, para apontar um ser de cada vez no espaço. E a ideia é sempre essa, ó, este perto, esse mais ou menos perto e aquele distante. Trazendo para o texto, você vai perceber que o este tem a ver com o emissor, o esse tem a ver com o receptor e o aquele tem a ver com o referente, a terceira pessoa de quem o emissor fala. Estão lembradas? Por isso que é importante você assistir nossas primeiras aulas, né? Assistam as 5 aulas do ciclo 1, que fala de elementos da comunicação e funções da linguagem. É importante você perceber como é que funciona o processo comunicativo, tá? Assiste o ciclo 2. As aulas do ciclo 2 trabalham tipologias textuais e gêneros textuais, as diferenças e as informações gramaticais de cada tipologia. Então, é importante que você estude e você vai perceber como estas informações que eu vou trabalhar hoje com vocês sobre os pronomes demonstrativos vão fazer um pouco mais de sentido, tudo bem? Então, vamos lá. Vocês vão perceber que de vez em quando eu vou estar olhando aqui, né, para o lado, porque eu estou com os slides e a organização ali no computador. Né? A professora não é assim uma expert em organização dos vídeos, né, meus amores? Então, eu tenho que me virar nos 30. Eu uso o celular, né? E tento organizar os slides, os textos num computadorzinho aqui daquele, né? Vamos ver. E aí depois eu tento juntar tudo. Mas repito, não esqueçam a superprodução. O mais importante é que a informação, que a mensagem seja clara e te ajude, né, da maneira correta. Então vamos lá. O pronome este, ele se refere ao emissor. Tudo que está perto do emissor, tudo que pertence ao emissor, eu, né, nós, pronome demonstrativo este. E mantendo essa ideia lógica de que está perto, o pronome este também é utilizado para indicar o tempo presente, o momento atual, né? A semana atual, o mês atual, o ano atual. E aí você percebe que a relação dos tempos verbais te auxiliam nessa identificação, tá certo? E no contexto da frase, o pronome este vai retomar o substantivo mais próximo da informação, tá? Então você vai perceber que vamos supor que você tenha 3 substantivos citados, né? Eu vou falar cadeira, pedra e joia, né? Esta vai ser a joia, que vai ser mais perto da informação que você vai dar. Esta, com certeza, agrada uma mulher. Esta quem? A joia, né? Porque a informação é essa, com certeza agrada uma mulher, com certeza agrada uma mulher. Qual é o ser que com certeza agrada uma mulher? Esta, a joia. E aí você sempre vai ter essa noção, tá? Esta
essa e essa. E aquela, perdão. Então, sempre essa ideia de perto, mais ou menos perto e distante, tá? Então, no contexto da frase, repito, este e as suas flexões vai retomar aquele substantivo mais próximo da informação que você quer dar. Tá certo? Beleza? Vamos colocar em frases para você entender o exemplo? Então, ó, este meu gesto representa a minha indignação. Este meu gesto. Por que, professora, o pronome este está correto? Porque o meu, a palavra, o pronome possessivo meu, indica que o gesto pertence ao emissor. Então, se o gesto pertence ao emissor, tudo que pertence ao emissor, este. Tá? De quem é esta bolsa aqui? De quem é esta bolsa aqui? Aqui é onde o emissor se encontra. Então, o advérbio aqui indica que a bolsa está perto do emissor, no local onde o emissor se encontra. Perceberam essa ideia de perto do emissor, relação com o emissor? Termino nesta semana o relatório que você pediu. Termino nesta semana. Então, na semana que nós estamos, né, é o meu prazo para terminar o relatório. Certo? Então, a ideia de perto do emissor, tempo presente, vai estar sempre relacionado com o pronome este. Né? Este ano está sendo bem diferente do que eu programei. Este ano, o ano que nós nos encontramos, tá certo? Aí, vamos observar no contexto da frase, quando ele aponta um substantivo, eu criei a seguinte frase como exemplo. Ó, o menino era fascinado por animais noturnos, corujas, morcegos, mas estes também o assustavam. Né? A informação que eu dou é também o assustavam. E qual é o elemento que eu estou apontando para indicar que também o assustavam? Estes, os morcegos. Percebam que eu tenho dois substantivos, né? Um que foi citado primeiro, corujas, e um que foi citado depois, o morcegos. E o morcegos é o substantivo mais próximo da informação que eu vou dar depois. Também o assustavam. Quem também o assustavam? Morcegos. Então, eu retomo o substantivo mais próximo, que foi o último citado no caso. Tá? Então, ó, este, esse. Se tivesse um terceiro substantivo, aquele. Deu para entender? Né? Não é tão difícil assim, certo? Você vai perceber que vão ter elementos gramaticais, como os advérbios, no caso da bolsa aqui, como os pronomes este, meu, gesto, né? Os verbos na primeira pessoa, estas lágrimas que derramou. Quem derrama as lágrimas sou eu, então é estas, tá? Então não é tão difícil assim. Aí você vai perceber que o pronome esse e as suas flexões, né, vai estar relacionado com o receptor, né? Eu, emissor, estou conversando com alguém e quando eu me referir às atitudes e ações desse alguém, do receptor, eu vou usar o esse. Aí eu vou perceber, quando eu quiser identificar que o objeto, né, apontado, demonstrado, está perto do receptor, eu vou usar o esse. Tudo que tem a ver com receptor é esse. O mais ou menos perto é o futuro, um futuro próximo é esse. Essa semana que vai entrar, ou um passado recente. Essa semana que passou foi difícil. Então, a ideia de mais ou menos perto é dada pelo pronome esse, tá? E aí lembra, você vai ter elementos gramaticais na frase que vão te ajudar a identificar se o pronome esse está correto. Olha só o exemplo. Esse teu gesto representa toda a tua indignação. Por que o pronome esse está correto? Porque o teu gesto, tua indignação, é o gesto do receptor. Perceberam? Então, o pronome demonstrativo teu indica que o pronome esse está correto, porque se refere ao gesto do receptor. De quem é essa bolsa aí? Eu, emissor, estou apontando uma bolsa que está próximo do receptor. E por que eu vou provar, professora, que o pronome essa está correto? Porque você tem um advérbio aí. E o aí, o emissor usa para indicar uma coisa que está perto do receptor. Deu para entender? Então, você vai ter realmente como identificar no texto. Terminei nessa semana que passou o relatório que você pediu, ou seja, foi a semana passada, então o relatório já foi encerrado, né, na semana que passou. Nesse 7 de setembro, farei uma aula ao vivo no Facebook. Nesse 7 de setembro, quer dizer, um 7 de setembro que ainda vem, tá? É o 7 de setembro vindouro, é o futuro próximo. Então, o que é mais ou menos perto, ó, você vai perceber sempre que está ligado ao pronome esse. Você vai utilizar o pronome esse. Aí, no contexto da frase, lembra o exemplo anterior que eu falei de corujas e morcegos, né? Você tinha dois substantivos, né? Então, ó, o menino era fascinado por animais noturnos.
corujas, morcegos. Mas essas o encantavam mais. A informação o encantavam mais se refere a corujas, né? Então, por isso que eu usei o pronome essas, ó. Morcego estes, corujas essas, tá? Perto, mais ou menos perto. Se tivesse um terceiro substantivo, aquele. Né? Então, percebendo como não é tão difícil a utilização do pronome demonstrativo, dá para fazer tranquilamente. Aí, ó, conclusão. Se o pronome este eu uso para se referir ao emissor, para informações, para substantivos e elementos próximos do emissor. Se o pronome esse eu uso para me referir ao receptor, para substantivos e informações do receptor, o pronome aquele é a terceira pessoa. O pronome aquele você vai utilizar para se referir exatamente ao assunto, ao referente, que é aquele terceiro elemento da comunicação que aparece, né? É o assunto. Quando o emissor dá ênfase para uma terceira pessoa, para um assunto. Ó, aquele gesto de João representou toda a indignação dele. Por que eu usei o aquele? Porque o gesto é de João, o gesto dele, terceira pessoa, aquele gesto dele, né? De quem é aquela bolsa ali? Bolsa ali. O ali, o emissor usa para indicar um objeto, algo que não está perto nem dele nem do receptor, está longe dos dois, então é ali, tá? Sempre você vai ter um elemento gramatical te ajudando, te auxiliando a identificar. Ai, naquela semana do feriado eu fiquei sem dinheiro, por isso não saí. Por que o pronome naquela aí? Porque eu naquela semana, uma semana lá atrás, já bem passada. Olha outro exemplo. Aqueles anos de ensino médio foram os melhores da minha vida. Meus amores, olhem para a cara da professora. O ensino médio dela tá muito, muito, muito lá para trás, né? Então percebam que o aquele, aquela indica um tempo bem lá atrás mesmo, tá? E aí no texto, como é que eu vou identificar? Vou manter o mesmo exemplo do anterior. Ó. O menino era fascinado por animais noturnos, vagalumes, corujas, morcegos. Mas aqueles o encantavam mais. Quem é o aqueles? É o morcego? Não, porque o morcego é a informação mais perto dessa aqui, ó, o encantavam. Então, ó, este morcego, essas corujas, perdão, e aqueles, os vagalumes, tá? Sempre vai ser essa ideia, perto, mais ou menos perto, distante. Então, este, esse, aquele, quando você for apontar um substantivo de cada vez que você já citou. Essa ideia pode acontecer também para frente. Esta, este, esse, aquele, sempre nessa sequência. Beleza? Tranquilo? Perceberam como não é tão difícil? Aí eu preciso que você leve em consideração também uma segunda utilização do pronome demonstrativo. Ele não quer apontar um substantivo de cada vez no contexto, tá? Ou ele vai retomar uma oração inteira, ou 2 ou 3 substantivos ao mesmo tempo, ou um parágrafo inteiro. Aí, quando ele retoma uma formação inteira, ele é chamado de pronome anafórico. Lá atrás, você tem que voltar para saber de quem esse pronome está falando. E aí você vai usar sempre o pronome esse, essa, isso. Porque você está retomando toda uma informação, toda uma oração. Você não está apontando um único substantivo, tá? E quando você quiser antecipar uma informação que você ainda irá citar, aí a gente chama de elemento catafórico, porque é uma palavra que antecipa para o leitor uma informação que ele ainda vai ler. Aí você vai usar o este, esta, isto, tá? Agora percebam como são situações diferentes. Este perto, esse mais ou menos perto e aquele distante, quando eu estou apontando um substantivo de cada vez. Se a ideia é retomar 2 ou mais substantivos, mais de uma informação, uma oração inteira, um parágrafo inteiro, esse, essa, isso, anafórico. Se a ideia é antecipar uma informação que eu ainda vou dizer, este, esta, isto. São utilizações diferentes, tá bom? Vamos agora, por exemplo, no contexto da frase, tá? Paz, amor, sombra e água fresca. Quem não quer isso na sua vida? O que é o isso que as pessoas querem? Paz, amor, sombra e água fresca. Ai, professora, eu quero apenas isto na vida. Dinheiro e saúde, né? O que é o isto que o emissor quer? Eu ainda vou ler, ele não falou. Ele ainda vai me apresentar. Dinheiro e saúde. Tá bom, meus amores? Tranquilo? Espero que tenham gostado da dica.
não é tão difícil e complicado assim. Agora, como tudo na vida, depende de treino, tá bom? Na nossa próxima aula, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer algumas questões para trabalhar o porquê, pronome demonstrativo e aquelas expressões, o acerca de, o mais e o mais que trabalhamos nas dicas anteriores, tá bom? Então, fiquem ligados. Continue sempre aqui conosco. Nós da Central do Enem estamos com você o tempo inteiro, de mão dadas, para te ajudar nessa caminhada. Dê o like, fiquem com Deus, se cuidem.